Bom, vamos mergulhar em mais uma análise detalhada hoje. E o foco recai sobre um estudo simplesmente fascinante que acabou de sair na prestigiada Mayo Clinic Proceedings. Sabe, a comunidade médica sempre bateu na tecla de que o exercício é fundamental para a saúde, claro, mas boa parte dessa certeza vinha de relatos, digamos, um tanto imprecisos dos próprios pacientes. Agora, a coisa muda de figura, porque temos algo muito mais concreto nas mãos. Nesta análise, a gente vai destrinchar exatamente como dados objetivos, capturados ali de forma contínua, revelam o verdadeiro impacto do movimento na progressão das doenças crônicas. É uma verdadeira jornada biológica, saindo do estado de plena saúde até chegar a condições médicas bem complexas. Dando uma passada rápida no nosso roteiro de hoje, a gente vai começar pela ameaça da multimorbidade, depois rastreando o movimento com precisão, prevenindo a primeira doença, retardando a progressão da doença e, para fechar, o poder do movimento. Ponto 1. A ameaça da multimorbidade, estabelecendo a ameaça inicial. Para começar, é super importante a gente alinhar os termos clínicos logo de cara, só para ter certeza absoluta dos estados de saúde que os pesquisadores estavam monitorando. A multimorbidade cardiometabólica, que a gente vai chamar de MMC, não é só estar doente. É quando convivem pelo menos duas condições pesadas, mais especificamente o diabetes tipo 2, a doença isquêmica do coração e o acidente vascular cerebral, o nosso conhecido AVC. Já a primeira doença cardiometabólica, ou PDC, é exatamente aquele marco inicial, o primeiro diagnóstico de apenas uma dessas condições. É literalmente cruzar a fronteira entre ser uma pessoa saudável e entrar em uma zona de risco. E esse modelo de múltiplos estados ilustra isso perfeitamente. É a jornada sequencial da doença. Tudo começa lá no começo, na base saudável. O primeiro tropeço é a transição para a primeira doença cardiometabólica. Se não rolar nenhuma intervenção, a coisa progride para a multimorbidade cardiometabólica. E isso, infelizmente, acelera muito a trajetória rumo ao quarto e último estágio, que é o óbito. Entender esse passo a passo é o que nos ajuda a identificar exatamente onde levantar do sofá tem o maior impacto possível. Ponto 2. Rastreando o movimento com precisão, a lente objetiva. Agora, com o caminho biológico mapeado, a grande sacada dessa pesquisa não foi só o que eles monitoraram, mas como. Historicamente, os métodos sempre dependeram de questionários subjetivos. E, vamos ser bem honestos, a memória da gente falha. É irresistível dar aquela inflada no tempo de academia e dar uma esquecida nas maratonas de séries no sofá, né? O contraste aqui é gigante. O estudo usou acelerômetros de pulso que as pessoas usaram ininterruptamente por 7 dias completos. O dispositivo coleta dados objetivos, reais e incontestáveis de cada movimento. Margem para achismo? Zero. E dá uma olhada na escala desse negócio. Estamos falando de mais de 59 mil indivíduos monitorados o tempo todo de forma objetiva. Analisar dezenas de milhares de pessoas com esse nível de precisão tecnológica dá um peso, uma credibilidade absurda para os resultados. Não é uma amostragem qualquer, são dados populacionais gigantescos. Destrinchando os números, a equipe acompanhou essa multidão por um tempo mediano de quase 8 anos, mais precisamente 7,9 anos. E nesse longo período, a biologia seguiu o curso dela. Pouco mais de 4 mil pessoas desenvolveram aquela primeira doença cardiometabólica. Dessa galera, 295 evoluíram para o quadro mais crítico de multimorbidade e foram registradas quase 3 mil mortes no total. É, na prática, um retrato exato e cronológico de como as doenças se desenvolvem em tempo real. Ponto 3. Prevenindo a primeira doença, a primeira barreira. É aqui que os dados dos acelerômetros começam a brilhar e provar como a atividade física impede a quebra daquela saúde inicial. O achado crucial é o seguinte: quem cumpriu as diretrizes clínicas, fazendo ali entre 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana, simplesmente derrubou o risco de desenvolver a primeira doença cardiometabólica em 29%. Não é uma estimativa, é um dado puro, mostrando a prevenção primária agindo no corpo. E a gente precisa pensar nessa redução de risco não como algo passivo, mas como uma verdadeira interrupção ativa. É como se o movimento contínuo funcionasse como um escudo biológico. Fisiologicamente falando, investir esses minutos em intensidade moderada bloqueia a trajetória que levaria a pessoa direto da saúde para aquela primeira falha metabólica ou cardiovascular. Ponto 4. Retardando a progressão da doença, a segunda barreira. E aí a ciência esbarra numa outra pergunta essencial. E quem já cruzou a linha e infelizmente desenvolveu a primeira condição? Já era? Tarde demais para se exercitar?
A resposta dos dados é um baita de um não. Para quem já tinha a primeira doença, continuar seguindo a meta de exercícios resultou num risco 40% menor de progredir para a tão temida multimorbidade cardiometabólica. Ou seja, o movimento continua blindando o sistema, erguendo uma segunda barreira que freia aquele efeito dominó das doenças complexas. E olhando para as estatísticas mais de perto, a coisa fica ainda mais interessante. Para evitar a primeira doença, a razão de risco fica em 0,75 a cada aumento de mais ou menos 244 minutos de movimento na semana. Já para evitar a multimorbidade, vai para 0,92, investindo o mesmo tempo. Qual a moral da história? A atividade física atrasa a progressão nas duas fases, claro, mas matematicamente a associação protetora bate muito mais forte e agressiva na fase de prevenção inicial. Para completar a robustez da pesquisa, olha só quando eles separaram os dados. Quando dividiram a primeira doença cardiometabólica em seus 3 subtipos, o diabetes tipo 2, a doença do coração e o AVC, os benefícios da atividade física continuaram muito consistentes em todos eles. Ou seja, não importa qual patologia tenta invadir o corpo primeiro, o movimento oferece uma proteção em larga escala, comparável em todo o espectro cardiometabólico. E, finalmente, ponto 5. O poder do movimento, a prescrição final. Indo direto para a conclusão dos cientistas, que valida tudo o que a gente viu, eles cravam que a atividade física desempenhou papéis comparáveis nas transições da saúde para a primeira doença e depois para a multimorbidade. Não é mais aquele conselho vago de fazer exercício é bom. É uma validação clínica forte, mostrando que o movimento é uma baita estratégia de intervenção em vários estágios de declínio da saúde. O que a gente tira de mais prático e sólido de toda essa tecnologia e anos de monitoramento? A diretriz final: cravar de 150 a 300 minutos de atividade física moderada toda semana. Essa é a dose, não apenas para manter a saúde em dia, mas para frear de verdade o avanço das doenças metabólicas e cardiovasculares. O que nos deixa com uma reflexão final para lá de importante. A ciência acabou de buscar a prova definitiva, lendo o pulso de quase 60 mil pessoas. Então, se a tecnologia nos mostra de um jeito tão cristalino que o movimento previne doenças e salva vidas, como é que a nossa sociedade vai redesenhar as cidades, os escritórios e as nossas rotinas diárias? Como a gente garante que se movimentar deixe de ser só um privilégio e passe a ser uma parte garantida na vida de todo mundo? Fica essa pergunta no ar. Até a nossa próxima análise.